E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer para você que está aí em casa e que é amante da fisiologia humana, fisiologia do exercício, treinamento e nutrição, um assunto bem interessante. Nós vamos falar a respeito do gasto energético durante as atividades aeróbias. O vídeo sobre gasto energético na musculação foi um sucesso. Se você ainda não assistiu, por favor, tem algum lugar aqui aparecendo o link desse vídeo para você assistir. Também não te esquece de curtir esse vídeo, assinar se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Pode falar algo bom ou algo ruim, mas pelo menos escreve alguma coisa. Isso ajuda demais nos algoritmos do YouTube para impulsionar o canal para que ele fique mais conhecido. E como de praxe, não esquece, depois da vinheta eu volto com um assunto bacana do dia de hoje. E agora eu vou falar com vocês a respeito do gasto energético nos exercícios aeróbios. Esse é um assunto que pode ser extremamente preciso, tendo bastante coisa relacionada à ciência e consumo e análise de oxigênio, como também pode ser feito de maneira estimada, algo bem mais simples e aplicável no dia a dia. Por que existe essa diferenciação? Simples. A primeira maneira que usa a análise de captação de oxigênio, ela é um tanto quanto cara. Ela custa muito dinheiro. Hoje, um bom aparelho de análise de gases está custando, em média, em torno de 150 a 180 mil reais. Acredito que não seja uma prioridade de investimento para a sua academia ou para seu consultório de nutrição. Mas eu vou explicar como é que funciona essa análise partindo dos equipamentos mais caros. Esses equipamentos que permitem uma precisão um pouquinho maior. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que esses equipamentos, esses ergoespirômetros, esses analisadores de gases, eles permitem a gente verificar o quanto de oxigênio o nosso organismo está captando, o quanto ele está usando, o quanto de CO2 o nosso organismo está captando e o quanto de CO2 que o nosso organismo está produzindo. Então, o principal foco, a partir dos cálculos, é a análise do consumo de oxigênio e a produção de CO2. A partir destes dados, nós vamos ter este gráfico que está desenhado aqui. Claro que ele é um dos muitos gráficos que o equipamento permite fazer a análise, mas é um resumo daquilo que a gente precisa entender a respeito de consumo energético, consumo de oxigênio e assim por diante. Notem, nós temos dois pontos importantes. Esse primeiro ponto, esse segundo ponto e um terceiro ponto que está marcado aqui em cima. Essa curva nada mais é do que o consumo de oxigênio ao longo de um teste ergométrico. Pode ser uma esteira, uma bicicleta, sem problema nenhum, um remo ergômetro sem problema algum. Então ele tem um comportamento, essa curva, de um início e que ele vai subindo até um final. Ótimo, bacana. Nesse início nós temos um estado de continuidade, onde o nosso metabolismo ainda não foi abalado do ponto de vista de consumo de oxigênio. A intensidade chega em um ponto onde nós temos um aumento do consumo de oxigênio. E nós temos um outro ponto onde que esse aumento de consumo sobe ainda mais. Nessas quebras de linearidade do consumo de oxigênio, tanto no início quanto aqui nesse primeiro ponto, quanto nesse outro ponto aqui, nós vamos chamar de limiares. Então nós temos o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Bacana. Então nós temos uma zona de oxidação aqui, uma zona de oxidação aqui e uma zona de oxidação aqui. A partir do segundo limiar ventilatório, nós vamos chegar no momento onde nós vamos ter um platô de consumo de oxigênio. O que significa isso?
Significa que, independente de nós subirmos a intensidade, o consumo de oxigênio já chegou no seu limite. Eu não consigo mais transportar oxigênio além do que eu estou transportando, eu não consigo captar e eu não consigo mais utilizar. Cheguei no meu VO2 máximo. Bacana! Esse valor de VO2 máximo muitas vezes é utilizado para fazer o cálculo de gasto energético nas atividades. Calma, é bem fácil de entender. Eu vou botar alguns números referentes ali para a gente poder ter uma ideia de cálculo. Presta atenção, vamos supor que o VO2 máximo de um sujeito foi 50 ml por quilograma por minuto. Ou seja, o valor do VO2 absoluto dividido pela massa corporal do sujeito. Então nós temos duas maneiras de quantificar o VO2. VO2 absoluto, VO2 relativo. Vou fazer os cálculos a partir do relativo, que eles são mais importantes para que a gente possa entender treinamento de forma geral. Então 50 ml quilograma minuto é o meu VO2, é o VO2 desse sujeito que nós estamos analisando. Bacana. A partir desse princípio, nós vamos verificar um percentual desse VO2. Por exemplo, se eu quiser fazer um treinamento a 70% do VO2 máximo. 70% do VO2 máximo. Eu entendo que se 50 é 100%, 70 será 35%. Então eu tenho que identificar o ponto onde entre 50 eu vou encontrar o meu valor de 70. Então aqui vai ser 35 ml ponto quilograma ponto minuto na menos 1. Legal. Então eu sei que para treinar a 70% do VO2 máximo, eu preciso encontrar onde é o ponto de 35 ml quilograma minuto. Legal. Ao saber disso agora, que o ponto de 35 ml quilograma minuto é aqui, eu vejo em qual velocidade esse sujeito se encontrava quando ele alcançou 35 ml quilograma minuto. Bacana, né? Então agora eu vou pegar na velocidade que ele se encontra nesse teste, vamos supor que seja em 10 km/h. Então vamos botar lá 10 km por hora. Agora eu sei que, baseado no consumo de oxigênio, se esse sujeito fizer exercícios, atividades a 10 km por hora, aproximadamente ele estará em torno de 35 ml quilograma minuto do VO2 máximo. Então, muito bacana, do VO2 dele. Então isso a partir de 70% do VO2 máximo. Sabendo disso, que ele estará correndo a 10 km por hora e estará aproximadamente a 35 ml quilograma minuto de consumo de oxigênio, eu posso agora estimar o gasto calórico dele. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu 35, vamos para cá, ó, 35 ml quilograma minuto na menos 1. E eu vou na literatura, e a literatura me diz o seguinte, olha só, para que você possa transformar os valores de VO2 em METs, em unidades metabólicas, você precisa dividir o VO2 pelo numeral 3,5. Por quê? Porque cada MET equivale a 3,5 ml quilograma minuto. Então eu pego 35 e vou dividir por 3,5 ml barra quilograma ponto e minuto. Dá menos 1. Qual é o resultado desta equação? Ela vai ser 10. Porque 35 dividido por 3,5 é 10. 10 o quê? 10 METs. Agora eu achei os METs. As unidades metabólicas. A literatura também me diz o seguinte, que cada MET vale 1,25 quilocalorias. Então agora eu pego esses 10 METs e multiplico
por 1,25 quilocal. Qual é o resultado disso? O resultado disso é 12,5 quilocalorias por quilocal por minuto. Então, significa que a cada minuto que esse meu atleta correr ou caminhar, enfim, 10 km por hora é uma velocidade de corrida, a cada minuto que ele ficar a 10 km por hora, ele vai estar gastando 12,5 quilocalorias. Se ele correr 30 minutos, é 12,5 vezes 30. Se for 60 minutos, 12,5 vezes 60. Que bacana, que interessante usar essa metodologia. Entretanto, é uma metodologia um pouco mais cara. Para medir esse consumo de oxigênio, eu preciso de uns 150, 180 mil ou fazer um teste de ergospirometria com análise de gases, que varia aí de valor em torno de 200, 300 até 600 reais, dependendo do estado ou a cidade que você se encontra. Então, é uma maneira, vocês entenderam de como fazer esse cálculo, uma maneira mais precisa, mais direcionada para essa análise de consumo de oxigênio, né, e cálculos metabólicos. Se a gente for pegar no próprio aparelho, ele me dá o gasto calórico nesse aqui, eu não preciso fazer essa conversão, eu só mostrei isso aqui para que vocês entendam, o equipamento já me diz quantas calorias estão sendo gastas aqui, sem problema algum. Mas agora, eu não tenho um ergospirômetro, eu não tenho como fazer esses testes. Como é que eu faço para calcular o gasto energético na atividade aeróbia? Bem, é exatamente isso que eu vou te responder no vídeo 2, que sai semana que vem. Então não te esquece, te inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me xinga porque eu cortei o vídeo agora, mas isso é importante. Para quê? Para que você assine o canal, ative o sininho e isso te ajude a ficar sempre informado toda vez que eu coloco um vídeo aqui no canal. Beleza? Pode me xingar, escreve aqui embaixo. Tchau!